Você é como eu? Vive reclamando? É isso mesmo. Você é uma pessoa que gosta de reclamar de muitas coisas? O texto de Números, capítulo 21, versículo 5, diz assim: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Falta de pão e de água. Essa é a reclamação do povo. Aliás, uma reclamação que não é justa, uma reclamação injusta. Se olharmos lá para o capítulo 20, versículo 8 até o 11, nós vamos ver que pela rocha Deus dava água diariamente para o povo. Diariamente o povo tinha água. E também, diariamente, o povo recebia o maná. Então, na verdade, a reclamação do povo não é uma reclamação de falta de pão e de água. É, na verdade, uma reclamação daquilo que Deus estava providenciando para eles. O povo reclamou, e, na minha opinião, a pior reclamação que alguém pôde ter feito em relação a Deus. O povo disse: Estamos cansados desta comida horrível. Olha como o povo chamou aquilo que Deus concedia para eles. Chamou a água que Deus providenciava pela rocha, chamou o maná que Deus providenciava. Também podemos dizer as codornizes que Deus passou a providenciar para o povo. Quer dizer, tudo isso o povo chamou de comida horrível. O que Deus estava concedendo para eles era horrível. O que Deus fez? Mandou cobras. E essas cobras venenosas então começaram a morder muitos israelitas e muitas pessoas morreram porque eram serpentes altamente venenosas. Diante desse fato, o povo reconheceu o seu pecado, disse: Nós pecamos, porque falamos contra Deus, falamos contra você. Moisés, vai lá, Moisés, fala com Deus para tirar. Olha o pedido do povo: para Deus tirar as cobras venenosas do meio deles. Observe, Deus não tirou as cobras. Não, não foi isso que Deus fez. Ao contrário, Deus falou: Moisés, faça aí uma serpente de bronze, uma cobra de bronze, e pendure num poste, numa haste. Todo aquele que for mordido por uma cobra, ao olhar para essa serpente de bronze, ficará curado. Essa foi a solução da fé. Deus providenciou o meio da fé para o seu povo. Por quê? Bem, olha que interessante, né? Olha que interessante. A bronze. Por que bronze? Não podia ser ouro, não podia ser prata, mas foi justamente bronze. Foi esse o metal solicitado por Deus para que fosse feito a serpente, uma serpente de bronze. Na verdade, quando Deus instituiu para que fosse construído o tabernáculo, a primeira peça lá no pátio do tabernáculo era uma peça de bronze, aonde ficava sempre o quente, né? Ficava sempre queimando, e ali qualquer pecador que se aproximasse, né, chegasse ali com um animal para oferecer sacrifício pelo seu pecado, o animal era então queimado nessa peça de bronze. Então o bronze, de acordo com isso, significa o julgamento de Deus. Então, o fato do povo estar olhando para uma serpente de bronze era como se o povo estivesse olhando para o julgamento do seu pecado. E, e era o mesmo que dizer assim: Olha, Senhor, eu deixei de confiar na tua providência, no teu amor, reclamei, chamando a tua comida de horrível, agora estou eu aqui confiando em ti que tu irás me curar dessa mordida da cobra que eu aqui então acabei recebendo nesse deserto. Engraçado, né? Engraçado como esse evento ele se parece muito comigo. Ele se assemelha muito com você, não é verdade? Quantas vezes, e isso é diariamente,
Deus nos concede o necessário para o corpo e para a vida. Mas nós reclamamos. Que comida horrível, Deus. Que comida horrível. Trabalho? Ruim. Filhos? Problema. Esposa? Melhor sem ela. Esposo? Um traste. Minha vida? Desgramada. Reclamamos. E reclamamos das coisas que Deus nos deu, que Deus nos concede em seu amor e em sua misericórdia. E eis que de repente uma serpente nos morde. Desemprego, doença, perda da lavoura, frustração da safra, dificuldade física ou material, uma separação, os filhos vão para longe. Bem, voltamos para Deus. O mesmo Deus, o qual a gente muitas vezes dizia que, sabe, aquilo que Ele nos deu era ruim, agora é o Deus para o qual a gente se volta novamente para suplicar: Senhor, restitui a saúde, restitui o emprego, restitui minha família. Assim somos nós. Assim somos nós. O apóstolo João registrou as palavras ditas por Jesus lá no seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 14 e o 15, onde Jesus disse, e João registrou: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Observe, quando nós olhamos para a cruz, lá está o maldito. Eu sou o maldito. Mas Jesus foi colocado na cruz para que eu não sofresse tamanha maldição de ser morto na cruz. Querido amigo, querida amiga, o Deus do qual muitas vezes nós reclamamos pelas coisas que Ele tem nos concedido, que Ele tem nos dado, é o Deus que nos ama. É o Deus que pendurou o seu Filho na cruz por amor a todos nós. Toda vez que você for reclamar, olhe para a cruz. Lembre-se, Deus não te dá coisa ruim, ao contrário, Ele te ama. Não murmure, como escreveu o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,18, seja agradecido a Deus em todas as ocasiões. Não reclame, como escreveu o apóstolo Paulo ao Timóteo, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. A despensa de Deus continua aberta diariamente. O pão nosso de cada dia, Ele está nos concedendo hoje, irá me conceder no dia de amanhã. Sim, a despensa de Deus está aberta. É o sol, é a lua, é a noite, é o frio, é o vento, é o calor, as estações do ano, a chuva, força para o trabalho, vitalidade para a terra fazer a semente germinar, crescer e produzir frutos. Mas lembre-se, Deus não retirou as cobras, as serpentes, elas continuam por aí. Elas estão entre nós. Aí de repente uma seca, o infortúnio, frustração de safra, a não venda suficiente dos produtos que nós temos estocado aí no nosso comércio. E nessas situações, muitas vezes, nós passamos a fazer como fez o povo de Israel. A gente se esquece desse Deus amoroso e desse Deus bondoso. Aí passamos a dizer: que comida horrível. Muitas vezes, nas situações em que as cobras nos mordem, a gente simplesmente conclui equivocadamente a respeito de Deus. O que Deus quer comigo? Será que Ele quer que eu morra aqui nesse lugar? Muitas vezes também, as mordidas das serpentes nos fazem apenas fazer coisas erradas. O povo falou mal de Deus e de Moisés, falou contra Deus e contra Moisés. Muitas vezes as situações difíceis da vida também nos dão um espírito de reclamação, nos faz perder a paciência. Por isso, olhe para a cruz. Sim, olhe para a cruz. Veja o que Deus fez por amor a você. E esse mesmo Deus é o Deus que concede todos os dias, a cada novo dia, coisas boas para a tua vida. Ele está contigo. Ele não te desampara,
porque não te desamparou no pior momento da sua vida. Ele te deu e te dá a salvação em seu Filho Jesus, que dirá outras coisas do dia a dia. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!